Universo e conexões. Percepções poéticas. Despertar é morrer. Estar à espera, nem querer correr. Apaziguado pela dormência dos tempos, na feroz contradição que nos atormenta ao viver, reina o guia que nos faz sofrer e outro que nos faz desenvolver. Na prática da experiência exercitada pela ação, passo ao ato e faço um pacto comigo mesmo. Em silêncio, vou atravessar a escuridão. Caminho que conduz, no fundo de um clarão. Um turbilhão na minha emoção. Coração despido de preconceito à procura de reflexos na razão da materialidade do fluir dos factos. Suprimo e rebento a corrente dos ventos. Os passarinhos estão a chegar, as plantas a começar a florir, a estrela solar à espreita e o dia tem que luzir. No meu conceito de interação do tudo e do todo, na reciprocidade, o todo e o tudo é de todos. Nada é nosso. Tudo pertence ao universo versus universos. Por cada um de nós é infinito. Ele nos oferece, como também nos tira. Quando há saque, é porque dá valor. A tua vida contém a tua identidade, a tua energia. Para receberes energia, tens que despender dela. A perda é movida por uma força externa, movida pelo esforço da tua essência. Natureza é essa que acolhe-nos no berço do universo vasto. Por essa perda e ganho de dependência, nós cuidamos uns dos outros, agimos em função da organização espacial, temporal e espaço espiritual, da emoção e da razão. A nossa memória, a cada instante, forma uma conexão, uma ligação a forças de magnetismo que nos unem uns aos outros, criando ciclos de vida em ambientes de indivíduos, de grupos e subgrupos, estados da alma e do espírito, que nos tornam seres sociais. À medida que nos expandimos, a ligação entre vários ciclos e pessoas é maior, para trocar saberes, promovendo o conhecimento e padrão de moral, alavancando o patamar espiritual, no devir, no fluir dos tempos e épocas, versus dentro de revoluções internas e externas, dos nossos ecossistemas, rompem-se as barreiras que queremos encontrar mais do nosso eu nos outros, passando a ser um para o todo, entre o tudo e o infinito. A obra celeste. Naquele dia, acordar de manhã, à procura do nada. Sabia que para trás do nada estava vazio. Tenho as minhas lembranças, dominadas memórias, que trasladam para o presente, açoitado pelo tempo, que perdura no meu movimento, porque vivo. Também estou em repouso e em descanso, em relação à rotação da Terra, em relação a outros astros. Meu corpo, que também tem uma parte celeste, estando em maior ou menor sintonia com a harmonia celestial e a vida, a questão pertinente é do que é feita a Terra e o Sol. A Terra e o Sistema Solar e a água são cruciais e são o nosso ar para subsistir. No campo espiritual e no temporal, onde tudo é infinito, temos vários estados da alma e estados de espírito. No estado primário, estamos numa organização espacial temporal e organização espacial espiritual passa pelo fluido das atenções, desenvolvimento em relação ao espaço
e a vários pontos de partida. Segunda fase, encontro conosco, encontro do eu icônico. Terceira fase, translação entre luz e contato com o corpo celeste, o divino. A palavra é o que nos leva à ação. Por ordem, nós agimos, ou por o padrão da nossa cultura e tradição. O verbo tornou-se carne. Faço estes textos alusivos à nossa comunicação, porque são base da interação e conexão entre uns e outros e o todo. A comunicação é um comportamento com intenção, com um fim, com a intenção de transmitir uma mensagem verbal e não verbal, que tem um sinal que é transmitido através de um canal que passa pelo receptor até o emissor. Podemos refletir sobre nós mesmos. Nossos pensamentos fluem. Temos vários pensamentos durante todo o tempo. No entanto, ao refletir profundamente sobre nós mesmos, no nosso íntimo, essa reflexão denomina-se introspeção. A retrospeção são reflexões de plurais biológicos e inanimados. Para identificar esses seres e matérias, é necessário utilizar os sentidos, que são mais do que 5. Mas deles faz a diferença principalmente a visão, que capta imagens de seres vivos e matérias-primas. Essa imagem é captada pelos nossos olhos, que é refletida pelos sinais de luz, por sua vez, para uma das partes do cérebro, e secreções químicas produzem a imagem, que é captada pelos olhos, e recebem estímulos. Dizem que os olhos falam, mas há quem viva sem eles, e se expresse, e reconheça as imagens, porque foram ensinados. Exemplo, quando piscamos um olho, estamos a confirmar alguma coisa. Quando estamos a querer conquistar uma rapariga, piscamos um olho. Quando estamos alegres, os olhos brilham. Quando estamos tristes, os olhos ficam vagos, etc. Captamos emoções através das várias artes. Pronto e else. Por exemplo, teatro, o cinema, a literatura, a leitura, a arquitetura, a dança, a fotografia, a pintura, a música. Também nos relacionamos com pares, nas águas, na terra. E temos as mãos que têm o sentido do tacto, que ao tocar também podemos provocar emoções, como utilizar os nossos sentidos como receptores dos músculos, podemos comunicar. A fala permite-nos transmitir o que foi captado pela visão e audição. A fala surgiu na era do Paleolítico, onde trocavam palavras entre eles, que são os primeiros Homo sapiens sapiens. Considera-se a fala a utilização de palavras. Na era do Neolítico, os homens já citavam, palravam e contavam gado. Já pescavam, tiveram necessidade de contar os animais e marcavam as grutas com imagens que dominamos como arte rupestre. Provavelmente para contagem inicial e mais tarde começaram a comunicar. Também dessa forma e por sinais de fumo, possivelmente. Os primeiros agroglifos surgiram na Mesopotâmia, de seguida foi no Egito e depois na China. A comunicação pode ser subentendida quando estamos a comunicar com outra pessoa.
ou com um grupo e as pessoas têm o mesmo pensamento que nós. Estamos na mesma linha de pensamento. Isto quer dizer que muitas pessoas comunicam entre elas e dizem: ele está a dizer o mesmo que estou a pensar, ou dizendo: como é que adivinhaste? A conversar é que nós nos entendemos. Para bom entendedor, meia dúzia de palavras basta. Devemos dominar o diálogo defendendo o nosso ponto de vista, através da arte de falar, retórica no argumento dos nossos pontos de vista, em diálogo com quem estamos a comunicar, com conversação e com argumentos para atingir nossos objetivos, que pretendemos atingir. O equilíbrio só se atinge quando se encontra a satisfação de ambas as partes, por parte do entendimento entre ambos, assentando os pontos de vista que se defendem, as nossas ideias como verdadeiras, entrando num conflito positivo verbal, com o interesse de chegar a um consenso. As ideias que se estabelecem podem ser negociação com método de raciocínio para atingir um ponto comum que nos satisfaça. Por exemplo, se aceitarmos os contrários sobre o ponto de vista de Hegel, em que a positividade de sua ideia se realiza através da negação dessa mesma ideia, ou seja, da dialética entre a tese e antítese que vai originar uma síntese, por outras palavras, a verdade por meio da oposição dos contrários, até à conciliação de ideias, dando assim à frase a conversar é que a gente se entende. Por exemplo, a teoria de Hegel da retórica das ideias da dialética quer dizer, na minha ideia, que os raciocínios diferentes em tantas pessoas, por exemplo, eu acredito em Deus, outra pessoa poderá não acreditar. Num debate das contrariedades, ambas as partes terão de chegar a um consenso usando o argumento, respeitando a ideia de cada um. O otimismo e o pensamento positivo pode ser treinado e desenvolvidos com treino mental. Para triunfar, a boa comunicação é a base fundamental e cria empatia entre as pessoas, porque envolve expressão, união e partilha. Em tudo tem que depositar fé, porque a fé sem obras é morta. Quer dizer, tem que se agir, porque se nós não tivermos ação em relação à vida, ela acaba em inércia e ociosidade. Por vezes é necessária ajuda especializada, mas também é necessário existir força de vontade para estar bem e alimentar-nos, o físico e o espírito. É importante ter uma alimentação saudável, fazer desporto, leitura e escrita, como ter outros hobbies, ter um trabalho e treinar o cérebro para evitar a demência. O tempo e o espaço influenciam as experiências e as vivências do passado formam a nossa personalidade. No século XX não era como no século XXI. Muito mudou na sociedade. A tecnologia, as estruturas e a forma de pensar. A Terra está sempre a rodar, mas nós só vemos o dia e a noite. Não sentimos ela rodar. Há aquilo que se vê e o que é oculto. O espaço influencia nos comportamentos dos indivíduos, dependendo do meio que estão inseridos. Um bom ambiente traz boa harmonia e vitalidade, com boas iniciativas, gerando uma boa atmosfera de energia positiva. Alguns bons princípios são saber fazer, saber ser, saber estar, responsabilidades, assíduo e pontualidade, cumpridor de normas e leis. São bases
para dar um bom exemplo, começar a reeducar alguns comportamentos. Por exemplo, a pessoa para aprender a tocar um piano erra 1 milhão de vezes. Imagine quantas vezes vamos errar para melhorar a nossa condição de vida. Nós não somos perfeitos, estamos sempre a aprender. O indivíduo é um ser único. Cada um é dotado das suas experiências, vivências, competências, saberes. Não se deve inferiorizar ninguém, porque todos nós somos especiais e na união, na partilha, contribuímos para um mundo melhor. Emanuel Andrade, 2024. Este trabalho foi elaborado com o intuito de promover a conexão entre as pessoas, com a intenção de nós se unirmos mais, de sermos uns para os outros, de estarmos interligados, de mostrar que de nós lidarmos uns com os outros, a comunicação, de falarmos mais uns com os outros, de interagirmos, que a força de expressão crie empatia e que a liberdade de exprimirmos também é fundamental para que nós possamos romper barreiras e que é este o meu grito para o mundo.